Vou ensinar sim a pureza a dançar o meu carimbó. Carimbó que remexe, mexe, carimbó da minha vovó. Vai dançando sim a pureza, rebolando pode requebrar. Carimbó, sirimbó, é gostoso em Benedô Guará. Olê, olá, misturei carimbó, sirimbó, carimbó, sirimbó, é gostoso em Benedô Guará. Olê, olá, misturei carimbó, sirimbó, carimbó, sirimbó, é gostoso em Benedô Guará. Boa noite, meu nome é Rodrigo e nosso grupo vai falar um pouco sobre o carimbó. Nosso grupo é composto por Bruna Feldkircher, Christian Piller, Emanuele Brandi e eu, Rodrigo Viega. A gente é do 9º semestre de Arquitetura e Urbanismo. Eu vou falar um pouquinho sobre a história. As origens do carimbó, elas são incertas. Porém, o que se sabe é que ele foi criado no século XVII e tratava-se de uma dança indígena que surgiu no estado do Pará, influenciada pela cultura negra e pela cultura portuguesa. O nome carimbó tem origem no instrumento musical curimbó. Apesar de ser incerta, o município de Marapaim e Araquaim, no município de Curuciá, são os sítios que indicam a paternidade do gênero. O primeiro é o mais provável, que é Marapaim, porque o gênero é muito cultivado e acontecendo lá o festival anual do carimbó, no mês de dezembro. Quando foi criada, a música era apenas uma representação rimada dos aspectos da vida cotidiana dos ribeirinhos, acompanhado pelo curimbó, ou seja, apenas um festejo entre amigos ali, falando sobre a pescaria, sobre os plantios, que eram necessidade deles de contrabalancear o trabalho diário com momentos de descontração. Na década de 1950, ocorreu uma pesquisa folclorista com a Comissão Paraense do Folclore, a fim de estudar o curimbó e estudar onde esses teria preservado os traços originais do curimbó. Enquanto essa coleta acontecia, eles levavam esses dados, essa música, e apresentavam em Belém, o que resultou na incorporação desta no cotidiano cultural de Belém. Não nos moldes originais, mas ela foi um pouco modernizada quando chegou lá e eles utilizaram outros instrumentos e mesclaram com outros ritmos. Então, a história do carimbó ela ficou definida em dois gêneros, duas fases, que era a gênero produzido e consumido pelos setores populares e suburbanos, e era conhecida apenas por folcloristas e intelectuais, como manifestação do folclore local. E a segunda fase é a de urbanização e do consumo da indústria fonográfica no cenário cultural regional e consolidação das duas tendências do carimbó, pau e corda e o moderno. Como o carimbó ele teve influência da cultura negra, ele ficou classificado, conhecido como festa de preto. Então, como a sociedade era escravocrata, o carimbó acabou sendo criminalizado em muitos lugares. A polícia fazia batidas, se estivesse dançando carimbó, poderia ser preso e apanhava da polícia e tal. Em Belém, no Código de Postura, eles proibiram e colocaram multa de R$30 mil se caso praticasse o carimbó. Só que isso mudou a partir de 1960. Dançar carimbó se modificou no momento da ditadura militar brasileira. O carimbó, então, encontrou em Belém um terreno fértil para estabelecer-se definitivamente e além do forte regionalismo embutido na música e a manifestação mantinha-se afastada dos olhares da censura, uma vez que não abordava os temas que agrediam o governo militar, dando início a grupos carimbozeiros, bandas tomando-se popular e comum nas rádios e nos bailes, quando os artistas gravaram os primeiros discos. Então, como o carimbó ele não
Em 1960 você tinha privatização de tudo lá. Não é privatização, mas você não podia atacar o governo. E como o carimbó ele falava sobre temas de colheita, de pescaria, então as pessoas acabaram praticando e isso acabou se tornando muito popular. E essa lei acabou sendo derrubada depois. E passou a ser a cultura, um movimento cultural forte lá do Pará. Então, assim, aconteceu a história, até que em 2008 eles iniciaram o processo para se tornar patrimônio cultural. E mais detalhes sobre isso vai ser falado mais a seguir. Olá, boa noite. Meu nome é Bruna e eu vou estar falando um pouquinho sobre as características mais marcantes dessa dança tão rica que é o carimbó. As características principais do carimbó são o figurino, os instrumentos utilizados e também a própria coreografia. Começando pelo figurino feminino, que é marcado pelas saias coloridas e volumosas. As moças usam essas saias na intenção de fazer um movimento mais bonito durante a execução do carimbó. As blusinhas normalmente são de cor única com babados. Normalmente também são curtinhas, mas nada impede que as blusinhas também sejam coloridas. É muito normal que as meninas usem vários adornos, inclusive nos tornozelos, vários colares e adornos de flores. Adornos de flores no cabelo são uma das marcas registradas do figurino feminino do carimbó. Tanto as mulheres como os homens dançam descalços. O figurino masculino, por sua vez, é bem mais simplificado e tem uma origem bem forte dos trabalhos dos ancestrais negros, que dobravam as suas calças, a bainha de suas calças, para a realização do trabalho, e isso foi herdado pelo carimbó. Os homens normalmente utilizam calças brancas, com essa bainha dobrada, e camisas de botão, podendo ser abertas, com nó, fechadas, ou às vezes até mesmo sem camisa. Assim como as mulheres, os homens dançam descalços. Os instrumentos típicos que não podem faltar na execução do carimbó são eles: os 2 tambores, o reco-reco, o afoxê, a flauta, o banjo, o pandeiro e o ganzá. Agora, por último, mas não menos importante, a coreografia. A dança funciona como um cortejo. Então, tem várias vezes que o contato visual entre os dançarinos é muito importante e também os próprios passos. Os homens convidam as parceiras para dançar, batendo palma, e elas retribuem fazendo movimentos tentando cobrir a cabeça dos parceiros com as saias. A associação do carimbó como uma dança religiosa utilizada em celebrações religiosas foi um dos motivos que levou posteriormente ao tombamento como patrimônio imaterial dessa dança. Boa noite, meu nome é Manoel e eu vou estar falando um pouco sobre o patrimônio histórico. Identidade cultural regional, patrimônio cultural, imaterial e nacional. Ao expressar elementos fundamentais do modo de vida tradicional amazonense, como a relação com a natureza, o carimbó revela uma identidade cultural específica. Identidade que está sempre diz respeito ao outro, não existindo a priori, sem o outro ao qual o indivíduo ou grupo se afirma ou contrapõe. Neste sentido, uma identidade paraense só é possível frente a outras identidades. A frase "o carimbó só existe aqui no Pará" foi uma das mais respeitadas e destacadas pelos entrevistadores, mostrando que a manifestação sem dúvida tornou-se um símbolo de singularidade cultural na região. Agora eu vou falar um pouco sobre a identidade.
sem ser imutável e fixa, a identidade cultural, em um processo contínuo de formação e transformação, define ainda que temporariamente o indivíduo ou a coletividade a qual ele pertence. Diversos elementos presentes no carimbó remetem ao modo de vida das comunidades tradicionais amazônicas. A matéria-prima utilizada na fabricação dos instrumentos, o mito por trás dos encantos presentes na letra, a sua relação com o catolicismo popular da região, a denúncia à devastação da floresta amazônica, o conhecimento laboral adquirido na pesca e na lavoura, a íntima relação com o mar e os ciclos da lua, o êxodo do lavrador e do pescador, a expressão corporal dos dançadores de carimbó, que relembram as danças de roda portuguesa, os rituais indígenas, os movimentos corporais que remetem à cultura afrodescendente e a lembrança de um carimbó dezembrino feito para São Benedito, as referências do açaí, ao tacacá e ao tucupi, a importância do ngarapé na hora de encontrar o pauocado para servir de tambor, a embaúba que faz a flauta, o fruto da cabaça, que serve tanto para maracá quanto para a cuia do tacacá, a semente do urucum, que dá o som da maraca, inseparável do curimbó. Tudo isso é carimbó, é Pará e também é Brasil. As características sociais históricas, geográficas e o processo de miscigenação específicos na Amazônia Atlântica geraram a união de pessoas em torno de um conjunto de valores comuns que lhes dão um sentido de identidade, que precisa ser preservada. Agora eu vou falar um pouco sobre os processos. Os mestres carimbozeiros, eles destacavam dificuldades em termos de apoio financeiro e falta de reconhecimento por parte do poder público sobre o carimbó. Neste sentido, foi lançada a campanha do Carimbó, Patrimônio Cultural e Material Brasileiro, que assumiu uma importância considerável, já que a confirmação do status de patrimônio determina que essa manifestação deve ser protegida, conservada e estimulada pelo poder público. Em 2008, o pedido foi protocolado junto ao Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, o órgão federal de proteção ao patrimônio, criado em 1937, que obedece ao seguinte princípio normativo contemplado pelo artigo 216 da Constituição da República Federativa do Brasil. Cabe ao poder público, com o apoio da comunidade, proteger e preservar e registrar o patrimônio histórico-artístico do país. Em 2008, o pedido de registro do carimbó como patrimônio imaterial foi feito pela Irmandade de São Benedito de Santaré Novo, como apoio da Associação das Raízes da Terra, Urirupu e Capim de Maracapim. E foi homologado um texto para contar no sistema do IPHAN como parte do processo do registro em andamento. Para nós, o registro do carimbó como cultura de natureza imaterial significa um importante passo para garantir sua preservação e seu reconhecimento como patrimônio de nossa cultura. O elemento essencial e definidor da nossa identidade, o registro se faz necessário diante do acelerado processo de devastação social e homogeneização da cultura que atinge a região amazônica, onde as culturas nativas e tradicionais vêm sendo velozmente atropeladas pelos produtos culturais da modernidade capitalista, o que ameaça a diversidade e a identidade dos próprios povos desta região. Louveiro, 2012. Finalmente, em 2014, no dia 11 de setembro, o carimbó foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Segundo o atual presidente do IPHAN, Jurema Machado, esta ação demonstra que o Estado, junto aos detentores desta prática, é agora um parceiro na manutenção e salvaguarda e vitalidade deste bem que é o carimbó.
Agora eu vou falar um pouco sobre a perca dessa identidade. Paralelamente ao desaparecimento das manifestações artísticas como o carimbó, ou um processo de turistificação dessas manifestações como a incorporação dos objetos de lucro de consumo, destaca-se um processo duplo de atuação da indústria cultural e dos meios de comunicação de massa que, por um lado, desintegram os valores culturais, históricos, morais, éticos e estéticos do povo latino-americano e, de outro, globalizam, homogeneizam gostos e costumes. Aí vem a preocupação com a identidade brasileira, por isso que tem a questão do IFAM proteger a identidade cultural do carimbó para que ela não seja perdida com a questão da globalização. Por isso que reforça a singularidade da identidade própria cultural da Amazônia e do Pará, que tem seus elementos do carimbó e a parte de um conjunto de identidade própria que formam o nosso país. É isso, obrigada. Boa noite, eu sou Christian Piller, do 9º semestre de Arquitetura e Urbanismo, e eu vou falar sobre a importância de ser um patrimônio histórico, sobre o carimbó do Pará. Bom, o carimbó, a importância dele, eu diria que é maior sobre sua representatividade, que pode abranger vários lados, como representatividade cultural, artística, social, ambiental e também histórica. Sobre a região amazônica no Pará, o nome carimbó, por exemplo, ele deriva de um instrumento indígena chamado de curimbó, que na língua tupi quer dizer pau oco. Na dança, que acompanha um ritmo marcante, os músicos eles ficam ao redor desse curimbó, sentam-se sobre tambores e tocam. O instrumento que dá ritmo à dança. E essa manifestação tem influências indígenas, africanas e portuguesas, representando assim, de uma certa forma, uma parte da sociedade. A letra da música trata do cotidiano, do trabalho da região, que geralmente é trabalho agricultor, pescador, e também fala sobre a fauna e a flora. É uma representação muito do lugar, sobre seu povo, sobre as pessoas, sobre a fauna, sobre a flora, até sobre os trabalhadores. O carimbó ele tem uma importância muito grande na representatividade para a comunidade. E em 2014 o carimbó foi reconhecido como um patrimônio histórico. E foi uma conquista de muitos grupos de carimbó, de artistas, mestres, que tiveram suas tradições culturais reconhecidas. E é isso.
mocinha faz uma voar lá no meio do burião. Mas ela vai e vem, moreninha pro samba, vem. Mas ela vai e vem, moreninha pro samba, vem. A plateia, minha gente, aproveite a mocidade, que já vem raiando, trazendo felicidade. A plateia, minha gente, aproveite a mocidade, que o dia já vem raiando, trazendo felicidade. Olha o rosto do cabelo meu, olha o rosto do cabelo lá, olha o rosto do cabelo meu, olha o rosto do cabelo lá. Lá em cima daquele morro, passa boi, passa boiada, também passa moreninha, com cabelo cacheado. O piru tá na roda, o piru vai rodar, o piru tá na roda, o piru vai rodar, o piru tá na roda, o piru vai rodar, o piru tá na roda, o piru vai pegar. Massariquinha, beira de cara, tá fazendo serena na reputa da maré. Massariquinha, beira de cara, tá fazendo serena na reputa da maré. Pererê, pererê, pererê na reputa da maré. Pererê, pererê, pererê na reputa da maré. Massariquinha, beira de cara, tá fazendo serena na reputa da maré. Massariquinha, beira de cara, tá fazendo serena na reputa da maré. Pererê na reputa da maré.